Olá, boa noite pessoal! Domingo, mais um dia de estudo sobre aborto à luz do Espiritismo. Começamos na semana retrasada, porque o nosso estudo é quinzenal. Então já teve a parte 1, se você está perdidão aí, volta lá, dá uma checada no vídeo que já foi ao ar. E agora nós vamos com a parte 2, dar prosseguimento ao livro que nós estamos lendo. Então, repetindo, o livro do nosso estudo é O que Dizem os Espíritos sobre o Aborto. É uma coletânea feita pela FEB, e aqui vai ter trechos de vários livros espíritas, de espíritos renomados, confiáveis e de médiuns confiáveis também, trechos da codificação, da revista Consolador, que é da FEB, e do Reformador, que é da FEB, perdão. E, enfim, é um compilado de várias fontes confiáveis sobre o assunto. Então, para a gente ter uma noção aí um pouquinho da visão espírita. Queria saber se vocês estão conseguindo me ouvir direito, se o ventilador está atrapalhando. Então, me deem esse feedback sobre se está dando para ouvir direitinho. Se o ventilador estiver atrapalhando, eu vou lá e desligo rapidinho, beleza? E hoje nós vamos continuar de onde paramos. Então, estávamos na página 14 do livro, com os porquês. Por que não abortar, né? Por que não ao aborto? E nós já tínhamos visto 3 questões. Ah, valeu, Felipe. A gente já tinha visto aqui 3 questões. Então, porque o aborto é um verdadeiro infanticídio, e aí a explicação disso. Porque devemos lembrar que todo filho é um empréstimo sagrado do pai, ele não nos pertence. E isso vai corroborar com o que está lá no capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo. E nós estávamos no meio do terceiro porquê, que era porque a mulher não é dona da vida que foi gerada em seu ventre. E aí nós terminamos contando uma história que estava em um livro, né, psicografado pelo Chico, e uma passagem ali de Emmanuel. E vamos continuar então de onde paramos. Buscando exterminar a vida que se forma dentro do seu ventre, a mulher estará não só negando o direito à vida de um outro ser, ou seja, esse direito de estar aqui reencarnando, uma nova oportunidade para refazer muitas questões, reajustar, evoluir, aprender e voltar para o plano espiritual melhor, né? Porque a gente sabe que é possível sim evoluir um pouquinho no plano espiritual, mas onde a gente realmente arregaça as mangas, faz por onde, consegue dar verdadeiros saltos evolutivos, é aqui, encarnados. Então, é muito egoísmo da nossa parte tirar essa oportunidade de outro espírito. São muitos espíritos querendo reencarnar, não tem lugar para todo mundo, então há uma verdadeira fila para isso, e quando chega esse momento, há uma expectativa por parte desse espírito com essa nova oportunidade, ainda que ele não tenha realmente compactuado com isso, né, participado do planejamento reencarnatório, ainda que seja uma reencarnação compulsória, que a gente chama, que quando não tem essa participação, o espírito não está em condições para isso. Como também contribuindo para lesar o próprio corpo, sobre o qual tem plena responsabilidade. Então, isso traz lesões no nosso corpo físico, o aborto, não só o aborto clandestino, né, que é feito nas piores condições, como também o aborto feito em hospital, com todos os cuidados necessários. Ainda assim, isso vai trazer consequências para o nosso organismo, ainda que não notemos de imediato, e com certeza deixa marcas no nosso perispírito. Então, em futuras reencarnações, muitas vezes trazemos isso que reflete no nosso novo corpo e às vezes traz inclusive dificuldades para engravidar, impossibilidade de engravidar, e por aí vai até cânceres na região. Com esse ato, a mulher estará, além de negar ao próximo uma oportunidade que lhe foi concedida, decidindo sobre o destino de uma vida que, embora gerada em seu ventre, não lhe pertence. Quem somos nós, né, para decidir sobre o futuro do outro, se vive ou se morre? Essa é uma decisão que só cabe ao nosso Pai. Todos os outros envolvidos direto ou indiretamente executam essa vontade, mas quem decide, quem bate o martelo de quando é hora, é Deus, não somos nós.
E quando nós praticamos o aborto, estamos nos colocando nessa condição de decidir por ele quando cessa a vida. É a mesma coisa que acontece, por exemplo, durante uma eutanásia, ou então um suicídio, ou quando nós praticamos um homicídio, né, retirando a vida de outrem. Um outro porquê. Porque o aborto é uma desencarnação violenta. E nem sempre nós temos essa perfeita noção, né? Achamos que porque está muito ali no início, não há maiores consequências, não se sente dor, não se sente nada, e não é por aí. Mais à frente aqui ao longo do livro, nós vamos entender que o espírito se liga ao corpo desde a concepção. Então ele está ligado à mãe, ele já entende que vai retornar e já há essa ligação de sentimentos, de pensamentos, de sensações. Então o espírito sente sim, e é uma desencarnação violenta para ele. E isso traz consequências para o seu emocional, às vezes como ele vai registrar essa experiência em relação à mãe, né, atribuir a culpa dessas sensações à mãe e a todos os envolvidos naquele aborto. O que aquilo pode causar nele, né, emocionalmente falando. O que mais eles dizem aqui sobre isso? A partir do momento em que o óvulo, fecundado por um espermatozoide, então nós vamos ver que isso é quando penetra o ovócito e ambos estão se fundindo, se transformam em embrião. Então, mesmo antes de ficar no útero. Não, porque tem várias teorias sobre isso, e a teoria correta, segundo o espiritismo, é que mesmo antes de se fixar no útero, ele já está ligado. É desde a concepção mesmo, desde essa fecundação. Então, alguns defendem que, por exemplo, a pílula do dia seguinte não seria abortiva, porque ela se dá 5 a 6 dias e ainda não teria colado no útero. Para a visão espírita, a pílula do dia seguinte é abortiva sim, já que o espírito se liga desde a fecundação e não quando já vai colar ali no útero. E aí ele continua. Se transforma no embrião, verifica-se a sua ligação com o espírito reencarnante que vem habitar o ventre materno, onde, por cerca de 9 meses, estará abrigado e protegido, em face da sua fragilidade, ou seja, ele ainda não consegue sozinho durante aquele momento, até que ganhe condições de enfrentar o mundo exterior. Ao desalojar o feto, o aborto provoca, de forma violenta, a sua desencarnação. Rompe todos esses laços que tinham entre o espírito e aquele feto que estava começando a germinar. Eu vou ler aqui para vocês umas passagens que eu anotei sobre o anticoncepcional, que eu acho importante falar sobre isso nesse momento. Qual é a visão do espiritismo em relação ao anticoncepcional? Ele seria abortivo também, né, por impedir essa fecundação ou não? E aí lá no livro Lições de Sabedoria, é da editora ID e é psicografado pelo Chico, na página 99 nós vamos ver sobre anticoncepcional. Aliás, não é psicografado pelo Chico, é uma fala do Chico em uma entrevista. Ele diz assim: acreditamos que o anticoncepcional é um recurso que nos foi concedido na Terra pela divina providência, para que a delinquência do aborto seja assustada. Então ele está dizendo assim, o anticoncepcional está ligado ao avanço da ciência. Ciência também vem de Deus. Nós espíritas, sob hipótese alguma, desprezamos a ciência, muito pelo contrário. Nós sabemos que é uma tríade, então nós somos ciência, filosofia e religião. Então nós acompanhamos esse avanço e entendemos que o anticoncepcional é justamente para evitar que o aborto seja realizado quando ainda não é o momento, quando as pessoas ainda não se sentem preparadas para isso. E aí ele fala então, você vê que ele chama o aborto aqui de delinquência. Os parceiros usarão esse agente anticoncepcional para que o crime do aborto seja devidamente evitado em qualquer parte do mundo. Depois, da mesma editora ID, nós vamos ter no livro Entender Conversando, e aqui já é de Emmanuel, psicografia do Chico, ele vai dizer o seguinte:
o aborto é sempre lamentável, porque já estamos na Terra com elementos anticoncepcionais de aplicação suave, compreensível e humanitária. Por que é que havemos de criar a matança de crianças indefesas, com absoluta impunidade entre as paredes das nossas casas, né? Quando isso é feito no mocó. Então vocês estão vendo aqui que Emmanuel também está corroborando, dizendo que o uso do anticoncepcional não tem problema, que na verdade ele vem justamente para nos auxiliar e que a gente não utilize outros recursos depois que já é tarde demais, ou seja, quando a fecundação já se deu. Se as criaturas têm necessidade do relacionamento sexual para a revitalização das suas próprias forças, o que achamos muito justo, então aqui Emmanuel está dizendo assim, eu entendo a necessidade que vocês encarnados nesse estágio evolutivo ainda sentem de praticar as relações sexuais. Inclusive, a energia que acontece durante esses atos é a energia da criação que nós chamamos. É uma energia muito poderosa que pode ser utilizada para várias coisas, inclusive para o sexo. E que ele está dizendo que ele reequilibra, revitaliza as nossas forças. Então ele não está vendo nada de errado com a escolha de praticar o ato sexual. Mas ele diz, seria melhor que se fizessem sem alarme ou sem lesão espiritual e psicológica para ninguém. Então pensar um pouquinho antes nas consequências. Entender o que isso vai causar não só nas duas pessoas que estão praticando o ato sexual, já que o espiritismo não tem nada contra isso, também não diz que deveria ser só pós-casamento, mas sempre reforça a necessidade de que seja com um sentimento verdadeiro de amor e não só pelo prazer do ato, porque isso traz consequências para nós, às vezes também companhias espirituais totalmente desagradáveis que vão nos trazer malefícios porque viram verdadeiros obsessores, sugam essa energia do sexo, se comprazem com ela porque ainda são viciados nessa energia. Então eles dizem pra gente tentar fazer com amor, mas quando a gente for optar fazer, que a gente entenda que isso pode trazer consequências. Por isso, se precaver com métodos anticoncepcionais e entender que eles são falhos, que pode acontecer deles não serem suficientes. E se ainda assim nós estamos dispostos a correr o risco, sabendo que caso venha a ocorrer uma gestação, por exemplo, né, porque podemos também acabar tendo doenças, mas no caso da gestação, saber que já não vai ser um caminho optar pelo aborto. Aí já era, né? E nós vamos ter que lidar com as nossas responsabilidades daí pra frente. É a lei de ação e reação. Ninguém vai acordar grávida da noite pro dia. Isso não vai acontecer. Então, não, é uma opção nossa. Nós utilizamos o nosso livre-arbítrio. Optamos por realizar o ato sexual. E sabemos que há um risco, por menor que ele seja. Então, pensemos bem com quem estamos fazendo isso, se é o momento, se estamos preparados para lidar com as adversidades que podem acontecer. E aí ele fala assim, se o anticoncepcional veio favorecer essa movimentação das criaturas, ou seja, ajudar, né, nessa ligação de espíritos através do sexo, por que vamos legalizar ou estimular o aborto? Então ele está dizendo assim, qual é a necessidade de legalizar ou de estimular o aborto, fazer com que mais pessoas queiram abortar, trazer argumentos abortistas, se nós já temos métodos contraceptivos, se já é possível evitar, e aí sem precisar matar um outro ser. Aqui está dizendo, ó, pílula do dia seguinte é abortiva, isso aqui já é uma outra informação que eu trouxe para vocês. Na bula diz que não, se vocês lerem lá, vai dizer que não é. Por quê? Ela considera a vida a partir da nidação, ou seja, quando se cola ali ao útero, e isso demora de 5 a 6 dias, e não desde a concepção. Mas nós vamos ver à frente trechos, inclusive, de livros do André Luiz, onde ele mostra que a ligação se dá a partir da concepção, no ato sexual. Quando é para ser, já existe uma equipe espiritual preparada, esperando esse momento. E é ali naquele momento em que eles vão fazer toda a seleção genética, tudo, porque aquele ser precisa nessa experiência terrena. Então é desde aquele momento que esse ser vai se ligar. E aí já era. Não é a partir da nidação.
Então, depois que o óvulo já foi fecundado, ele vai caminhando pela trompa e aí ele se fixa no útero. Isso demora de 5 a 6 dias. Porém, como nós estamos dizendo, pelo Espiritismo é desde a concepção. Então, sim, pílula do dia seguinte é abortiva. Vamos voltar lá para onde paramos. Um outro porquê. Por que não ao aborto? Porque o aborto é violação do direito básico da vida. Se o analisarmos criteriosamente, o aborto é um crime da pior espécie, uma vez que é cometido contra um ser frágil, que não tem nenhuma condição de defesa. É a violação total daquilo que está prescrito lá na Constituição Brasileira, lá no artigo 5º, né, da Constituição de 88, que é o direito à vida. Um outro porquê. Porque não volvemos a terra para satisfazer ao gozo irresponsável dos nossos sentidos, na busca de prazeres efêmeros. Então aqui novamente está tocando no ponto das relações sexuais, mostrando que elas têm o seu porquê, elas nos ajudam a revitalizar nossas forças, é através dela que nós nos unimos cada vez mais ao nosso parceiro, aquela pessoa que nós escolhemos para ter ao lado. Mas nós não viemos, não reencarnamos para ficar sentindo os prazeres passageiros daqui. E isso a gente pode ver de uma forma global, ou seja, a gente não está aqui para sentir o prazer da bebida, o prazer de um cigarro, da utilização de drogas, o prazer de ficar comendo comidas mega deliciosas, o prazer do sexo, né, da relação sexual. Não é para isso que a gente está aqui. Isso são concessões que nós temos, nem tudo é o ideal que a gente esteja utilizando. Por exemplo, drogas, bebidas alcoólicas, só trazem malefícios para a nossa saúde orgânica e também espiritualmente falando, porque atraem companhias espirituais que são verdadeiros viciados, morreram viciados e continuam apegados a esses prazeres, e eles vêm para nos vampirizar enquanto estamos utilizando. Então não é o ideal, mas essas outras coisas da vida, como uma comida muito gostosa, que nós saboreamos e sentimos aquele imenso prazer, ou até mesmo o prazer do sexo, ele não é por acaso. É justamente para que nós vejamos alguma graça em estarmos aqui encarnados. Porque a verdade é que o nosso espírito não está feliz estando preso num corpo de carne. O nosso espírito tem essa perfeita noção de que ele está numa prisão. E ele não vê a hora de se libertar. Mas quando ele vê algumas sensações, algumas experiências interessantes em estar aqui, ele começa a falar, bom, se bem que não é tão ruim assim. E a gente não fica com aquela vontade o tempo todo de retornar ao nosso verdadeiro lar. Então esses prazeres não são concedidos por Deus, mas sempre o que a gente preza, né, e sempre fala que é o mais importante, é o equilíbrio, é buscar esse equilíbrio, é entender que sim, a relação sexual ela traz prazer, mas é para isso que ela existe? É para isso que é dessa forma que a concepção se dá? Ou será que é para que a gente aprenda a equilibrar as coisas, a não buscar somente para isso? Então, aqui ele está dizendo assim, a irresponsabilidade atual leva-nos a ver que muitos casais buscam praticar apenas o sexo, mas sem a menor intenção de ter filhos. É preciso que os casais, e principalmente mulheres, tomem consciência de que a nossa volta à carne tem por finalidade sanar os débitos acumulados no pretérito, em face do mau uso que fizemos da capacidade de liberdade que nos é concedida com o livre-arbítrio. Então, assim, se nós tivéssemos feito boas escolhas nas vidas anteriores, com certeza não estaríamos aqui, encarnados num planeta de provas e expiações. Ou seja, tudo isso nos mostra que as nossas escolhas não foram as melhores no passado e que nós estamos aqui para refazer, para reequilibrar, para nos redimir e enfim aprender qual é o caminho correto. Então, ele está dizendo aqui, vamos lembrar do verdadeiro propósito de estarmos aqui. Focar nisso e ter isso como prioridade de acordo com as circunstâncias que vão ir se apresentando, porque a gente vai estar cheio de tentações o tempo inteiro.
Vão aparecer coisas aparentemente legais, bonitas e que vão nos encher os olhos e que vão às vezes nos fazer esquecer que somos espíritos imortais. A gente vai começar a achar que é de carne e que só se vive uma vez e que se não for agora não vai nunca mais. E aí a gente se entrega, a gente se esbalda, a gente se joga nessas experiências sem pensar nas consequências e sem entender que elas se estendem por além dessa vida. Na paternidade se estabelece quase sempre uma excelente oportunidade de reajuste. Então aqui é um lembrete de que mesmo independente da forma como a concepção se dá, se foi consentida ou não, esse espírito que vai se ligar à mãe tem algum tipo de laço com ela, com o pai, com a família. Não é um espírito que brotou ali por acaso, foi ligado a ela por acaso. Não existe acaso. Então, quase sempre nessas relações parentais de pai e de mãe e o filho em relação aos seus pais, há uma oportunidade de reajuste. Às vezes vai ser inclusive o maior companheiro que a gente vai ter na vida. Algo que nos fazia falta na nossa família até então. Um outro porquê. Porque qualquer raciocínio cristão jamais poderá compactuar com um homicídio deliberado. Então não tem como a gente se dizer cristão, seguidores da moral do Cristo, e dizer que é normal e concordar e ainda defender um homicídio, porque é uma forma de homicídio. O suicídio, eu estou dizendo o aborto, perdão, é uma forma de homicídio. Não devemos considerar a esdrúxula proposta que nos é colocada frequentemente, de consulta à sociedade para saber se estamos ou não de acordo com a legalização do aborto. Isso já aconteceu em vários outros países, em alguns inclusive foi legalizado. É uma discussão que está em alta aqui no Brasil e que tende agora, depois das eleições, a virar um boom. Então é necessário que a gente fale que aqui estão dizendo que não tem nada a ver colocar isso em consulta para a sociedade para ver o que a maioria acha, o que a maioria decide. Então lá na Constituição é o direito à vida. Nós somos espíritos imperfeitos ainda, mal sabemos o que é melhor para nós mesmos, quem dirá para o outro, né? Porque a gente vai estar decidindo sobre a vida do outro. E aí ele continua: isso é a partir da falsa premissa de que matar é uma coisa natural. E isso vem lá dos primórdios, né? Da nossa época primitiva, em que a gente achava que era lei, né? Era a lei da selva. Matar o mais forte é o que sobrevive. E aí depois lá na época de Moisés nós vamos lembrar que ainda era o olho por olho, dente por dente. E foi Jesus que veio trazer essa mudança radical e dizer que não mais assim. A gente ia amar quem nos odiasse e fazer o bem a quem nos fizesse o mal. Então tirou essa coisa animalesca nossa, nos mostrou que há um outro caminho e que esse é o caminho melhor. Qualquer cristão jamais poderia aceitar tal legalização, consciente que somos, de que só Deus tem o direito de decidir a respeito das nossas vidas. Ele é o Criador, foi Ele que deu a vida, então é Ele que também a retira. Ele deu pra gente e Ele vai estar dando para esse ser que vai começar a ser concebido em nós através do nosso livre-arbítrio de ter praticado o ato sexual. E algumas vezes não é com o nosso livre-arbítrio, como nos casos de estupro. E nós vamos ver, né, violência sexual, e nós vamos ver isso mais à frente, o que o Espiritismo diz sobre isso. Porque é mais fácil para nós a convivência com filhos problema do que com inimigos ferrenhos. E aí vamos ver uma leitura que eu indico para vocês, é do capítulo 14, item 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, que vai estar falando um pouco dessas relações parentais com filhos que às vezes não se comportam ou não agem da forma que a gente esperaria, ou então a visão dos filhos em relação aos pais, né, esse desconforto. Nós vamos ver que esse termo filho-problema já é utilizado inclusive por Emmanuel. E aí eu li até um textinho no último estudo dele falando sobre os filhos problema. Eu vou até reler rapidamente pra gente relembrar. E ele diz assim, isso vai estar no livro Chico Xavier pede licença por espíritos diversos. E é o capítulo Filhos Doentes. Emmanuel diz assim:
lembra-te das concessões que os poderes da espiritualidade maior te fizeram, confiando em tua capacidade de abençoá-los e transformá-los para a vitória do bem. Tudo que a gente recebe, tudo que chega até nós, né, em forma de benefícios e de concessões. Os filhos são sempre professores de elevação e espiritualidade que a vida te concede, para que te clareiem os domínios do espírito. No entanto, os filhos doentes são mensageiros de amor, que Deus te envia para que o amor se desentranhe de qualquer forma de egoísmo, ou seja, se separe, se desfaça de qualquer forma de egoísmo enquistante e se inflame de luz na luz da sublimação. Então, nesse porquê que ele fala assim, é mais fácil a convivência com filhos problema do que com inimigos ferrenhos, é o seguinte: às vezes, esse espírito que já está ligado e que nós estamos pensando em abortar, eles podem talvez ser um filho problema, seja por doenças que já são detectadas muitas vezes que eles podem vir a ter ou terão necessariamente, seja porque eles não foram concebidos numa relação com o pai que era o ideal, que a gente gostaria de estar com aquela pessoa, seja nos casos de violência. Ele está dizendo assim, muito melhor que seja um filho problema naquele momento, se a gente vai ter essa dificuldade inicial e talvez se perdure, mas por essa vida, do que a gente às vezes ter verdadeiros inimigos, porque nós temos vários relatos em vários livros espíritas, e veremos mais isso à frente, de espíritos que uma vez abortados se tornaram obsessores da mãe, do pai, da família, porque nutriram em si um ódio muito grande por terem sido assim repelidos de tal forma, né? Não amados, é assim que eles se sentem. Sai daqui que eu não quero você perto de mim. E essa inimizade não dura por uma vida, ela pode durar por muitas vidas. Não sabemos quanto tempo esse espírito vai demorar para conseguir ter dentro de si o perdão. Então eles falam assim, os primeiros podem gerar inquietação e trabalhos constantes, ou seja, esses filhos que nem sempre vão se comportar da melhor maneira ou virão em condições mais difíceis, né, de serem criados. Mas os segundos, inimigos recalcados, poderão trazer sofrimentos e aflições em grau maior às nossas vidas, em consequência da frustração decorrente do impedimento criado ao seu retorno à carne, cortando-lhes as esperanças. A gente tira essa esperança desses seres de renovação, resgate e melhoria que poderiam obter com a nova jornada que iniciaram. Encerrando um conjunto de porquês, então aqui termina esses iniciais porquês do porquê não abortar, que nos parecem capazes de justificar o não ao aborto, tornam-se necessárias ainda algumas considerações. O Wagner está dizendo, estou desesperado, vou tirar a minha vida, não aguento mais mesmo, estou aqui com um vidro de veneno na mão, desesperado, não aguento mais. Então, Wagner, olha só, ainda bem que você entrou nessa live, tá vendo? Nada é por acaso. Antes de você ter agido, né, de forma imediatista, você entrou nesse vídeo, com certeza foi a espiritualidade que te intuiu, que te deu inspiração para estar aqui com a gente, para se abrir com a gente. Então já te agradecemos, né, por você ter se sentido confiante ao ponto de se abrir aqui com a gente, expor os seus sentimentos, né, as suas ações. Não é motivo de vergonha, não é motivo para você se sentir culpado ou nada do tipo. Isso é normal, é um sentimento normal, esse seu desespero, mas é importante que você saiba que você aguenta mais, sim, tá? Por mais que não seja assim como você se sente nesse momento, você aguenta mais, sim. Você é muito forte, tem muita gente que te ama, inclusive no plano espiritual, que inclusive fez você entrar nessa live preocupados com você. E é claro que a gente está aqui para te ajudar. Você precisa buscar ajuda profissional, a gente sempre frisa isso, né, da necessidade, porque às vezes essas nossas sensações são inclusive orgânicas, né, é uma depressão.
e que então os nossos neurotransmissores não estão mais ligados. Então a gente perde essas sensações, esse prazer em estar vivo, em fazer qualquer coisa. E só o remédio vai conseguir ajudar nisso. Mas não é só o remédio. Tem que ter também o auxílio psicológico, né? Vamos conversar por direct, tá bom? Eu vou te passar contatos de profissionais que você possa recorrer, contato na Comunhão Espírita, que é o centro que eu trabalho, eles têm um atendimento fraterno. Nós também fazemos tratamentos desobsessivos lá, porque às vezes você está acompanhado de espíritos que já praticaram suicídio ou que têm interesse em que você pratique suicídio e que podem estar estimulando e aumentando essas suas sensações. Não que elas já não sejam suas, mas eles aumentam ao ponto de fazer a gente sentir que é insuportável. E aí, nessas sessões de desobsessão, eles são tratados também e você vai se sentir melhor. Olha, Wagner, a sua família vai sofrer muito mais sem você. Essa nunca é a saída, nunca mesmo, tá bom? Não considere essa possibilidade, saiba que você não está sozinho, manda uma mensagem pra mim no direct, a gente vai conversar, tá bom? Que bom que você veio aqui, entrou e falou com a gente antes, tá bom? E vamos conversar mais por direct, para que você possa me explicar o que está acontecendo, se abrir, conversar. E lembrando que você também tem os canais de ajuda, né? O número 188, se você ligar agora, você conversa gratuitamente com o Centro de Valorização da Vida, e são profissionais já capacitados para estarem ali atendendo pessoas que estão nesse limite igual você. E aí, liga lá agora, porque a gente está nessa live, não vou conseguir conversar agora. Então liga lá agora, tá bom? Entre em contato com eles. Se você preferir, eles também têm esse atendimento por chat e por e-mail. Então, tanto por telefone, chat, e-mail, mas no telefone é gratuito. Então você vai poder conversar, desabafar, e às vezes só de conseguir fazer isso a gente já se sente muito melhor. Muito melhor. Não quer dizer que vai passar de uma hora para outra, mas é o início de um caminho em busca de ver graça na vida novamente, de perceber que era uma fase difícil, mas que ia passar, tá bom? Aguenta firme. Aqui no Espiritismo a gente sempre frisa que suicídio nunca é a solução, porque o que a gente sente aqui a gente vai continuar sentindo depois do ato. E piora, porque a gente se sente mal por ter praticado o ato. Então não é uma solução, né? Isso não é uma possibilidade de solução, não é um remédio. O remédio está em tratar essa dor, e é possível, tá bom? Então manda direct, liga aí para o 188 e aí a gente vai conversando. Força, vamos rezar por você. Hoje no final a gente vai fazer uma prece e a gente vai colocar você nas nossas orações. Se você ficar até o final com a gente, você faz a prece junto, e se não, sinta, né? Se permita sentir esses benefícios da prece por você, tá bom, Wagner? Vamos lá. A justiça divina não atinge apenas aquela que provoca o aborto. Ou seja, a justiça divina vai chegar até a pessoa que praticou o aborto? Vai. Necessariamente vai. Mas existem várias situações, várias considerações que nós temos que fazer, porque cada caso é um caso e não podemos desprezar isso. Então tudo é levado em conta na vida daquela pessoa, na cabeça que ela tinha, nos sentimentos que ela sentia ao optar pelo aborto, no conhecimento, nas circunstâncias que a levaram, tudo isso é levado em conta. Mas a justiça divina sempre atua, porque é a lei de ação e reação. Mas aqui estão dizendo que não é só sobre a mãe, também serão passíveis de culpa e dos consequentes débitos os que se envolvem direta e indiretamente com o ato. Então, os familiares que sugerem, que apoiam, amigos que apoiam e profissionais que o realizam. Todos aqueles que participam, direta ou indiretamente, chega até eles um dia a justiça divina. Nesse caso, quem o pratica está quase sempre arrastando consigo outros irmãos para o erro, né? Então, permitindo que outras pessoas acabem sendo responsabilizadas por causa disso.
No caso dos seus realizadores, é paradoxal vermos profissionais que se comprometem em lutar para salvar vidas, né, que são dessa área da medicina, estão ali para isso, é uma das suas promessas, dos seus emblemas, sendo instrumentos para a sua destruição, sendo justamente os que retiram essas vidas através dos abortos. Para a mulher que o pratica, existem as consequências kármicas, que nós já falamos lá atrás. A mulher vai deixar marcas no seu perispírito, ela pode em vidas subsequentes não conseguir ter filhos ou ter muita dificuldade para isso, ter doenças, né, relativas a essas áreas, inclusive cânceres, entre várias outras possibilidades. Além dos efeitos que se farão sentir na sua economia orgânica, causando moléstias de etiologia variada e obscura. Então, às vezes, ao longo da vida, a pessoa pode, por causa dessa, acaba debilitando o seu organismo e ele pode ter doenças que a medicina aqui, as pessoas aqui ainda não façam essa ligação com o aborto, pareça que uma coisa não tem nada a ver com a outra, e tem. E aí quando ele diz aqui que é de etiologia variada e obscura, é porque foge ao nosso entendimento. A gente não entende as conexões que se fazem, mas fazem sentido, apesar de, para nós, nem sempre fazerem. Por outro lado, o aborto poderá gerar problemas obsessivos, muitas vezes de grande porte. E nós vamos ver isso também lá no livro Vida e Sexo, do Chico e Emmanuel, no item 17. Que agora nós não vamos citar, mas fica aí também a sugestão de leitura, caso vocês queiram já dar uma olhada. Não devemos desprezar todo esse conjunto de efeitos de um ato leviano, irresponsável e irrefletido como é o aborto. É preciso combater também o argumento de que, legalizando o aborto, evitaríamos que mulheres temerosas da maternidade se entregassem a mãos inescrupulosas, a caracteres sórdidos que ceifam centenas de vidas, ano após ano. Então, aqui eles estão fazendo essa ressalva, mostrando que o argumento de legalizar o aborto para que a mulher tenha a opção de abortar em um lugar seguro com profissionais qualificados não é a saída, porque isso vai estar causando ainda mais mortes, já que vai gerar um verdadeiro estímulo para que elas se sintam mais à vontade. Por quê? Muitos abortos são evitados no sentido de a pessoa não segue adiante com essa ideia, justamente porque ela tem medo das consequências de fazer de forma clandestina. Então ainda é algo que retém, que evita isso. E nós ainda temos esses casos recorrentes, faz parte da nossa fase evolutiva, ainda ver isso como solução, ainda acreditar que isso não tem problema, e não é por acaso que nós ainda precisamos desses fatores externos para nos fazerem desistir dessas ideias. Mais à frente a gente não vai precisar, por exemplo, do medo para desistir. A gente vai entender a essência da coisa. Continua. Isso seria oferecer solução a um problema, que é garantir a integridade física daquela que busca o aborto. Então, realmente, a mulher que busca o aborto, ela vai ter a sua integridade física mais garantida nesse sentido, que a gente já viu que tem consequências orgânicas para ela depois, independente de ser num lugar seguro. Mas que, se resolvido, tende a estimular a proliferação do aborto, como fruto da leviandade pela maior segurança que proporciona a mulher. Podemos afirmar, então, que é uma tentativa de sanar um mal proveniente de ato livre, ou seja, houve um livre-arbítrio, na maior parte dos casos. Nós também vamos falar dos casos de violência sexual e estupro, mas normalmente há esse ato livre, que, embora refletido, né, acaba dando na gestação que não era desejada, agravando outro maior, que é o extermínio dessas vidas indefesas. Qualquer forma de legalização do aborto contraria as leis divinas. Se aceita, continuará imoral e não apagará as consequências praticantes. Ou seja, mesmo que o aborto venha a ser legalizado aqui no Brasil, mesmo nos países em que ele já foi legalizado, quando as mulheres o praticam, diante da justiça divina, elas não estão isentas das consequências porque era permitido pela lei.
ainda assim elas terão que lidar com as consequências desse ato que vai contra a lei divina, que é a lei da vida. Finalizando, cabe-nos acrescentar que, no Ano Internacional da Família, a FEB participou também de outra grande campanha, que é Viver em Família. Torna-se imprescindível para todos nós lembrar que a família é a instituição responsável pela salvaguarda dos mecanismos de perpetuação da espécie humana, ou seja, nesse momento é através da família e através desse ato sexual que acontece em determinado momento entre um homem e uma mulher que vem à tona essa possibilidade de reencarne, ao garantir o incessante revezamento dos espíritos que ora envergam a posição de pais, né? E aí a gente sabe que às vezes, hoje a gente está sendo pai, e em outra existência o nosso filho foi o nosso pai, né? E a gente vai mudando de posição porque em cada uma delas a gente tem algo a aprender. Ora, de filhos, a fim de aprenderem a mais importante lição, que é a do amor, em suas mais variadas formas, que lhes irão propiciar a ascensão progressiva que os levará à posição mais alta que nos destinamos. Desse modo, só nos resta reafirmar: não ao aborto, matar nunca. E essa é uma matéria do Roosevelt Pinto Sampaio, está na revista Reformador de 94, da FEB. E a nossa proposta é que o nosso estudo aqui não passe muito dos 40 minutos. É por isso que nós vamos finalizar agora, né? Vamos parar por aqui, mas já vamos dar um spoiler do que a gente vai falar no próximo encontro. Eu, assim, quero reforçar a importância de quem puder participar e assistir, porque eu considero como um ponto crucial em toda essa questão, em toda essa discussão da legalização do aborto, porque nós vamos falar sobre essas estatísticas que nos trazem a todo momento, do número de abortos que são praticados por ano no mundo, no Brasil, do número de mulheres que morrem por terem essa necessidade do aborto clandestino, do número de abortos, né, que são realizados, enfim. E nós vamos tratar dessas estatísticas que nos assustam, e é muitas vezes por causa delas que nós acabamos mudando de opinião, defendendo o aborto, entendendo assim que não é o ideal, mas diante das circunstâncias, com tanta gente morrendo, com tanta coisa acontecendo, é preciso legalizar. Então nós vamos falar sobre isso, porque as estatísticas não são o que elas parecem ser. Nós vamos trazer esses números para vocês, argumentos de profissionais da área, trazendo a realidade dos bastidores, os interesses que há em volta desse assunto, de indústrias que se beneficiam, de partidos que se beneficiam. Então é uma posição muitas vezes política, e de pessoas que estão no poder e que ganham muita coisa com isso. Então nós vamos falar sobre isso e entender os reais números, a real realidade do aborto, e talvez a gente mude a nossa visão acerca dessa necessidade da legalização. Combinado? E agora nós vamos fazer a nossa prece, encerrando, e também vamos mentalizar o nosso amigo Wagner, que entrou aqui na live, se abrindo com a gente. E então eu convido vocês, quem sentir à vontade, a fechar os olhos, a respirar fundo, respirar fundo novamente. Assim nós vamos nos acalmando, conseguindo concentrar nesse momento, Pai, conectados a Ti através dessa prece, essa vontade sincera, com o nosso coração totalmente aberto. É que nós Te agradecemos, primeiramente, sempre, por estarmos aqui reunidos em Teu nome, falando das Tuas leis, do Teu amor, da importância da nossa vida aqui enquanto encarnados, do Seu poder que está muito acima do nosso, que a decisão é sempre sua. E queremos pedir pelo nosso irmão Wagner, que se abriu aqui com a gente,
que foi certamente enviado pela espiritualidade. Que as tuas bênçãos caiam sobre ele neste momento, fortalecendo, encorajando-o para a batalha de mais um dia, para que ele consiga enxergar as dificuldades do tamanho que elas são e perceber que, por maiores que sejam, a sua força é muito maior. Que o nosso irmão Wagner possa perceber o grande presente que é estar vivo aqui, encarnado, enquanto é da sua vontade, Pai. Porque isso quer dizer que ainda há esperança para algo a mais que nós temos a fazer, a viver por aqui. Que essa vida, que é uma caixa de surpresas, às vezes maravilhosas e às vezes não tão boas, sempre vale a pena esperar. Porque a gente verdadeiramente se surpreende. Que ele se sinta amado, porque ele é. Assim como todos os nossos irmãos que tenham esses pensamentos, pedimos por todos os espíritos que talvez não estejam bem por terem sido abortados, que eles possam sentir o teu amor e serem iluminados também. Pedimos pelas mães que pensam nessa possibilidade, que elas possam ter suas mentes e corações clareados para enxergar novos caminhos, novas possibilidades, para repensar. Que a esperança nasça em todos nós, na certeza de dias melhores, de sol depois da tempestade, de noite repleta de estrelas a nos iluminar. Pedimos por todos os nossos irmãos que sofrem, encarnados e desencarnados, por nós, por tudo aquilo que estamos passando e só nós sabemos, Pai. Age por todos eles, nos abençoe, nos inspire para o bem, para a luz, para a alegria de viver. E é assim que te damos graças ao Mestre Jesus. Que assim seja. E é isso, pessoal. Acabamos mais um estudo. Queria agradecer muito a presença de cada um de vocês. Vai ficar gravado, tá bom? Para vocês poderem conferir, para quem não conseguiu acompanhar ou quem teve que sair antes. E a gente se encontra, então, sem ser no próximo domingo, no outro, para o nosso estudo, para a parte 3. Até lá!